Salve nação torcedores do Corinthians, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera. Tem bastante novidade do Corinthians pra vocês hoje, tá bom, galera? Trouxe aqui um corte da Gazeta Esportiva, onde a Michele vai trazer as melhores informações do Corinthians pra vocês, tá bom? Fica até o final pra não perder nada, ok, galera? Já vou deixar meus agradecimentos e créditos na descrição, tá bom? Se você é corintiano, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Amanhã tem jogo do Corinthians contra o Mirassol lá, em Mirassol, mas esse vai ser um assunto só para mais tarde, porque agora a gente vai chamar o nosso querido Felipe Leite, jornalista Felipe Leite, Casper Libero aqui, já formado, para entender, Fê, o que a Gaviões da Fiel foi fazer hoje no CT Joaquim Grava. Boa noite, teve alguma cobrança, é isso? Boa noite. Boa noite, Mi. Boa noite a você, Alex Miller, Marcelo Bazégio, todo mundo que está ligadinho e ligadinha no Gazeta Esportiva. Pois é, o ambiente político do Corinthians turbulento como sempre, Mi. Vamos lá, vamos traçar então uma linha do tempo para fazer o torcedor aí de casa e todo mundo que está acompanhando o nosso programa entender direitinho o porquê dessa reunião entre Gaviões da Fiel e diretoria do Corinthians nessa sexta-feira lá no CT Joaquim Grava. Um integrante da gestão, conforme a apuração da Gazeta Esportiva, teria entrado em conflito interno com outros membros da diretoria e, diante desse cenário, levou denúncias de supostas irregularidades referentes às categorias de base do Timão para a torcida organizada, que é aí o principal movimento de torcida do Timão. Pois bem, lideranças, a alta cúpula da Gaviões da Fiel foi então hoje ao CT Joaquim Grava para conversar com o presidente Augusto Melo e fazer cobranças, aquele trabalho de fiscalização que a organizada reiteradamente diz fazer. Pois bem, a reunião começou às 13 horas e 40 minutos, aí perto das 2 horas da tarde, terminou 15h40, portanto, 2 horas de duração. Estive lá com demais colegas de outros canais de comunicação, segmentados ou não do Corinthians. Estivemos por lá e Alexandre Domênico, presidente da Gaviões da Fiel, Serginho, vice-presidente, demais torcedores influentes da torcida organizada, todos deixaram o CT pelo portão da base, mas nenhum concedeu entrevista à Gazeta Esportiva ou a qualquer outro veículo de comunicação. Porém, pouco depois, enquanto estávamos ainda na porta do CT Joaquim Grava, a Gaviões da Fiel soltou uma nota dizendo que foi para justamente fiscalizar e cobrar Augusto Melo sobre essas denúncias e de que o papel da torcida estava sendo feito. A Gaviões também falou que Ney foi afastado preventivamente. Mas vamos lá. Este Ney é Claudinei Alves, diretor das categorias de base do Corinthians, e nós entramos em contato com o Corinthians e o clube não confirma o afastamento preventivo do Claudinei Alves. É uma posição que eles ainda estão averiguando internamente, portanto o Timão não crava, o Timão não fala à imprensa que Claudinei Alves foi afastado preventivamente, ao contrário do que diz esse posicionamento da Gaviões da Fiel. No mais, Mi, uma conversa de cobrança em um clima aparentemente tranquilo. Não tivemos nenhuma intercorrência, nenhum episódio de violência, nem nada. E seguimos aí na apuração dos fatos para saber exatamente o que aconteceu nessa conversa e se Claudinei Alves foi de fato afastado. Na minha segunda entrada, Mi e demais colegas, aí sim a gente fala sobre esse confronto entre Corinthians e Mirassol amanhã, 6h30 da tarde, lá no interior de São Paulo. Beleza, Fê Leite, muito obrigada por todas as informações. Fala, Bazégio. Mais um caso polêmico aí nos bastidores do Corinthians, é crise atrás de crise, cada hora uma novidade. Essa gestão do Augusto Melo, de fato, vem traumatizando os torcedores que inicialmente defendiam o presidente, acreditavam que ele seria uma mudança necessária na política do clube, mas agora, aparentemente, pelo termômetro, ao menos das redes sociais, eu já começo a ver que os corintianos que antes defendiam cegamente o Augusto Melo começam a realmente duvidar da idoneidade dessa gestão. Sem dúvida nenhuma, é mais um episódio que mancha a atual política do Corinthians e que se esclareçam todas essas acusações, que elas sejam todas esclarecidas. A Gaviões, como afirma em nota, não foi comprovado nenhuma irregularidade do diretor do Corinthians da base, mas a investigação segue, a apuração segue, porque mais de 80 jogadores contratados nas categorias de base, desde que o Augusto Melo assumiu o comando do Corinthians, e muitos desses jogadores sequer chegaram a vestir a camisa do Corinthians dentro de campo, a gente começa a questionar o porquê desses jogadores estarem sendo contratados no Corinthians. Que tudo seja esclarecido.
E aí, Alex? Rapidinho, só para falar que é impressionante. Se o Corinthians não fosse tão gigantesco dentro de campo e se não tivesse uma torcida como essa que ele tem, eu não tenho dúvida em afirmar que o Corinthians estaria falido. Seria um time que não existiria mais, um clube fechado. E não porque está acontecendo isso agora. Eu cubro futebol há quase 30 anos. Eu não conheci nenhum clube no Brasil e no mundo que seja tão bagunçado, que tenha tantos problemas, tantos interesses pessoais dentro de uma política que aparentemente é suja, de interesses próprios, interesses de grupos, e continua existindo com toda a força que ele mostra ter dentro de campo. Repito, se não fosse a torcida do Corinthians e a mística da camisa, o que ele representa dentro de campo, se dependesse das pessoas que administram e cuidam do clube, o Corinthians já seria um clube fechado há bastante tempo. É a torcida, sabe qual é o segredo? A torcida e São Jorge. É esse o segredo do Corinthians. O Timão, Felipe, tá pronto para encarar o Mirassol amanhã? Timão tá pronto, Mi. Tá pronto sim. Dorival Júnior terminou hoje os preparativos para esse duelo importante para o Corinthians no Brasileirão, já que o Timão está na 8ª colocação com 10 pontos. Portanto, uma vitória significa aí o Corinthians colado no G4 da competição nacional. Enquanto a gente estava lá na porta do CT Joaquim Grava, o lateral Hugo saiu com o carro dele, até assinou para os jornalistas. E aí um dos colegas brincou, falando que se o Hugo saiu e o Corinthians termina a preparação hoje e já concentra para a partida de amanhã, muito provavelmente o Hugo não estará relacionado. Dito e feito. 30 minutos depois, saiu a lista de relacionados do Corinthians sem Hugo e com Palácios. Sim, o lateral esquerdo equatoriano, que não atua desde fevereiro, voltou a ser relacionado pelo Timão e pode ser aí uma novidade em campo no duelo de amanhã, 6h30 da tarde, lá no interior paulista. Quem também não está relacionado é Martínez, o volante que irá passar por um procedimento dentário de urgência e também vai desfalcar o Timão. Dito isso, tela na tela, diretor, vamos para a provável escalação do Corinthians para esse confronto contra o Mirassol. Timão com Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral esquerda, Kaká, Félix Torres e Anrileri fechando a linha de zaga. No meio de campo, Ranielli, Maicon, Carrilho e Breno Bidon. Na frente, a dupla de sempre, Memphis Depay e Yuri Alberto. Michele Gianella, boa noite para você e aos demais amigos. Agora fala. O que me preocupa desse time do Corinthians aí é a defesa, né? Eu acho uma defesa bem fraquinha, assim, Félix Torres e Kaká. Enfim, acho que o Corinthians também precisaria de reforços, mas na esteira do que disse o Bazed em relação ao São Paulo, não tem dinheiro. Então tem que se virar com o que tem, o Dorival Júnior vai ter que fazer... Vou inventar uma frase aqui, vai fazer... vai fazer dos limões uma limonada. Olha só, inventei essa frase boa. Vai ter que dar um jeito. Ou uma caipirinha. Aí melhor, né? Melhor, né? Eu também acho, concordo, Mi. Mas eu acho que o Corinthians... Claro que vai para Mirassol com possibilidade de ganhar, mas eu não sei não. Tô achando que vai dar uma tropicada nesse jogo aí. Vai nada. Fala. Não vai ter palpitômetro, gente? Não, isso aí não. E aí? O Corinthians vive um momento de instabilidade. É lógico que ainda é início de trabalho. O Dorival Júnior ainda avaliando qual o melhor sistema, quais são os jogadores que mais se encaixam nesse sistema. Tem muita coisa para ser trabalhada. No São Paulo, a válvula de escape do trabalho do Dorival Júnior foram os garotos de Cotia. Com o Corinthians endividado, sem grandes condições de fazer investimentos relevantes no mercado, será que existem jogadores com qualidade suficiente na base para suprir as necessidades do treinador? Enfim, são muitas questões e vamos aguardar. Agora é dar tempo para que o Dorival Júnior possa mostrar o trabalho e que esse trabalho possa surtir efeito. E é isso aí, galera. O que vocês acharam das informações do Corinthians aí, tá bom? Deixa a sua opinião nos comentários, ok, galera? Eu trouxe mais atualizações do Corinthians pra vocês, tá bom, galera? Eu vou ler aqui pra vocês, ok? Corinthians encerra preparação e tem desfalque de Martínez. Palácios retorna. O Palácios vai voltar, galera. Será? O Corinthians finalizou nesta sexta-feira a preparação para o jogo contra o Mirassol, às 18h30, horário de Brasília, deste sábado, no estádio Maião, pela 8ª rodada do Brasileirão. O técnico Dorival Júnior relacionou o lateral esquerdo Palácios, pela primeira vez desde que chegou ao clube, no mês passado. Galera, será que vai render? Vamos ver, né? Vou torcer pro Palácios aí, que querendo ou não é jogador do Corinthians e, cara, o jogador do Corinthians jogando, eu fico muito feliz, cara, que ele desenvolva mais. Vamos ver, né, galera? Vou continuar lendo aqui, ok? O jogador equatoriano
não atua desde fevereiro, quando entrou em campo contra o Noroeste, ainda pelo Campeonato Paulista. Assim, o defensor está na lista dos 24 convocados para o duelo fora de casa, pelo Brasileiro. Por outro lado, Dorival não poderá contar com o volante Martínez, afinal o atleta passará por um procedimento dentário de urgência e não reunirá condições de atuar no fim de semana. Antes de viajar para o interior de São Paulo, o treinador exibiu um vídeo com instruções táticas antes de ir a campo com os jogadores. Lá realizou o ajuste final da preparação do Corinthians. Dessa maneira, o plantel realizou um trabalho de força na academia e 2 atividades táticas em um dos campos do CT Joaquim Grava. Dorival Júnior orientou o time diversas vezes com situação de jogo e ensaiou lances de bola parada. Um provável time para enfrentar o Mirassol no sábado. Vamos ver, galera. Tem Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká, Angileri, Ranieri, André Carrijo, Breno Bidon, Maicon e Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. Após bater o Inter por 4-2 na última rodada, o Corinthians subiu para o 8º lugar com 10 pontos. Um novo triunfo pode colocar o timão perto do G4 do Brasileirão. Veja os relacionados do Corinthians. Goleiro Felipe Longo, Hugo Souza e Matheus Donelli. Zagueiros André Ramalho, Kaká, Félix Torres, João Pedro. Laterais Diego Palacios, Fabrício Angileri, Maná, Matheus Bidu, Mateuzinho. Meias Alex Santana, André Carrijo, Brendo Bidon, Charles, Igor Coronado, Maico e Ranieri. Atacantes Hector Hernandes, Memphis Depay, Romero, Thales Magno e Yuri Alberto. Galera, essas foram as informações, né? Vamos ver aí. Cara, eu tô curioso pra ver o Palácio jogar, cara. Porque, cara, eu tô ansioso pra ver ele jogar, porque, cara, vou ser bem sincero com vocês, eu não vi o Palácio ainda jogando, cara. E, tipo assim, eu tenho muita curiosidade nesse jogador. Dizem, entre aspas, né, que ele não vem fazendo bons jogos, né, em treinamento também, né, galera? Mas vamos ver aí, né? O que importa é o Corinthians ganhar do Mirassol, só isso. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Deixa seu like se você é corintiano, tá bom? Se inscreva no canal e ative o sino das notificações, tá bom? Deixe seus comentários, tá bom? O que vocês acham aí da escalação e o que você acha aí, né, do Palácios retornando aí, tá bom, galera? É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Até o próximo vídeo e vai, Corinthians!